brincar no meu quintal. O teu cavalo preto no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. E aí? Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu Boa virias noite, uma pessoal. manhã de Olá, tá todo mundo conseguindo me ouvir? Todo mundo conseguindo me eu ver? já anuncio no sino das catedrais. Vai! Tu vens, Escolhe um óleo essencial aí na sua casa. Eu coloquei aqui o Elevation, já pinguei 2 gotinhas na minha mão, porque a noite hoje vai ser animada. Vocês estão vendo, né? eu já escuto. Para quem tá com a gente no YouTube, manda aí seu nome, fala oi, aqui eu sou D, pra gente poder saber que você está aqui com a gente, tá bom? Sejam bem-vindos todos vocês que estão no Instagram, que estão no Facebook. Eu tô muito feliz de estar com vocês hoje à noite. Enquanto a gente está se preparando para começar, para falar hoje sobre o óleo essencial de bergamota e o óleo de pimenta preta, clica nesse aviãozinho ali, manda para todo mundo que vocês acham que vai se beneficiar desse conteúdo, que pode mudar o estilo de vida dessas pessoas, ou se elas já são apaixonadas por bergamota, por pimenta na comida. Manda para todo mundo aí, que eu tenho certeza que eles vão gostar aqui do conteúdo hoje, tá muito legal. Eu já escuto os teus sinais. Certo. Espera aí, só um minutinho, que está conectando aqui em várias telas. Pronto. Ok. Então, pessoal, só para avisar vocês, hoje eu vou compartilhar com vocês todos os meus estudos, os conhecimentos que eu adquiri ao longo dessa semana para preparar esse conteúdo para vocês. E depois a gente joga lá no YouTube junto com os slides, tudo completo, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer tipo um bate-papo e depois, se vocês quiserem assistir essa aula completa com todos os slides, vocês podem procurar lá no canal da Essência da Terra, que eu vou estar lá no YouTube com todas essas informações e algumas imagens para deixar o conteúdo mais divertido visualmente, tá certo? Então, vocês já estão me acompanhando há algum tempo, a gente já falou sobre alguns óleos essenciais, já falamos sobre o que são os óleos essenciais, e vocês viram que tem vários estudos científicos, cada semana eu trago alguns sobre os óleos que eu falo. Como hoje a gente vai falar sobre a bergamota e sobre a pimenta preta, eu gosto sempre de começar pela história desses óleos essenciais, tá bom? Então, para falar um pouquinho da bergamota, em alguns lugares, a famosa merica é chamada de bergamota, e nós conhecemos ela como Citrus bergamia. Mas a bergamota da aromaterapia é diferente da mexerica, que a gente conhece, tá bom? Então, ela é uma fruta cítrica, e a sua produção ela vem em grande parte da Itália. Os italianos usavam ela já há anos para lidar com os sentimentos de estresse, para deixar a pele mais macia e o cabelo mais macio também. Inclusive, o nome da bergamota vem da cidade de Bérgamo, que fica na Itália. Então, na Grécia, essas frutas verdes, elas são comidas com colher, acompanhadas de café, ou são servidas como sobremesa.
A extração é feita a partir da casca da bergamota. Então, quando nós falamos de óleos essenciais cítricos, a gente não está falando do suco deles, a gente está falando da extração da casca. Sabe quando você aperta ali a casca de uma mexerica, de uma bergamota, de um limão, e você sente que sai aquelas bolinhas assim, fica aquele cheiro gostoso na sua mão? Então, é dali que sai o óleo essencial. Então, a extração ela é feita na bergamota a partir da casca. E o óleo, ele pode ser extraído tanto por prensagem a frio, expressão a frio, vocês vão ouvir, ou por destilação. E é importante a gente entender que existe uma pequena diferença aí entre o óleo de bergamota que foi destilado ou o que foi prensado a frio. Por quê? Quando a extração do óleo cítrico é feito por prensagem, o óleo ele é fototóxico, porque a gente consegue um óleo muito completo na sua química natural e a bergamota é rica em furanocumarinas. As furanocumarinas são substâncias fotoativas, ou seja, que depende da luz solar para se tornar ativa. E quando elas estão em contato com a nossa pele e recebem a luz solar, pode causar manchas na nossa pele. Então, quando o óleo é extraído por destilação, o óleo perde algumas propriedades e é por isso que ele não é fototóxico. Então, vocês, mas eu estou usando uma bergamota e ela não queima a minha pele, ela não fez nenhuma mancha. Provavelmente, ela é uma bergamota destilada e não uma bergamota prensada, tá bom? Então, existe uma pequena diferença aí, se vocês forem usar na pele, é importante vocês saberem se a sua bergamota ela é prensada ou se ela é destilada. Mas, em geral, os óleos essenciais cítricos, para não perderem suas propriedades, eles são a partir da prensagem. O óleo de bergamota, ele é único entre os óleos essenciais cítricos por causa do seu poder, ao mesmo tempo, calmante, mas revigorante, o que torna ele ideal para ajudar a gente com sentimentos de tristeza, de inquietação. Então, a gente vai entender como é que esse óleo, ao mesmo tempo, é calmante e estimulante, tá bom? Como eu sempre gosto de fazer, eu vou falar de um estudo para vocês, para a gente entender primeiro, e aí a gente vai conversando. Então, tem um estudo que eu gosto muito, e ele fala dos efeitos da aromaterapia com óleo essencial de bergamota, Citrus bergamia, sobre os estados de humor e sobre a atividade do sistema nervoso parasimpático nos níveis de cortisol da nossa saliva. Esse estudo foi feito com 41 mulheres saudáveis e o objetivo desse estudo foi conseguir a primeira evidência clínica científica para os efeitos psicológicos e fisiológicos que o aroma da bergamota podia causar. Então, o que eles fizeram? As voluntárias elas foram expostas a 3 arranjos experimentais, onde elas estavam repousando, elas ficaram lá sentadas. Umas ficaram sentadas com vapor de água, ou seja, com um difusor, mas sem nenhum aroma. Depois elas ficaram sentadas com o difusor com água e óleo de bergamota. E depois elas simplesmente ficaram repousando, sentadas, sem água e nem aroma. E elas fizeram esses 3 passos durante 15 minutos em cada passo. Imediatamente após cada experiência das participantes, depois de repousarem com água com aroma, depois de repousarem só com a água, eles pegavam amostras da saliva delas. Então, a saliva foi coletada de cada uma das participantes e os resultados das análises das salivas demonstraram que, quando elas tinham o óleo de bergamota inalado junto com o vapor lá no difusor, junto com a água, tinha o óleo de bergamota, isso esses efeitos psicológicos e fisiológicos calmantes, porque eles viram que na saliva, naqueles 15 minutos em que elas foram expostas ao óleo de bergamota com a água, teve uma baixa de quantidade de cortisol expressa na saliva delas, em um tempo relativamente curto de inalação. Então, o que eles falam? Que a bergamota ela tem um efeito calmante em um período de tempo muito curto para você ver o efeito. Então, tá aí uma resposta quando as pessoas perguntam, mas Tabata, será que demora para fazer efeito? 15 minutos a bergamota já está aí fazendo seu efeito como calmante e eles conseguiram mostrar isso com efeitos fisiológicos. Então, o corpo mostrou nas nossas substâncias químicas também que a gente teve uma baixa.
Então, olha que interessante, né? Na sua composição química, a bergamota ela tem característica dos cítricos, com uma presença de mais de 40% de limoneno. E eu já falei bastante do limoneno aqui para vocês. O limoneno é muito conhecido nos cítricos por elevar o nosso humor, por deixar a gente mais feliz, mais eufórico. Tem gente até que dorme com óleos cítricos, mas tem outras pessoas que se tomam ou inalam óleos cítricos depois das 5 da tarde, não conseguem dormir, ficam muito animados. Mas o que é mais interessante em relação à bergamota? É que ela tem linalol e acetato de linalila em grande quantidade. Mas por que isso é importante? Por que isso é interessante, Tabata? Porque esses dois componentes, o linalol, vocês já ouviram falar, eles são os principais ativos da lavanda. Então, se você já ouviu falar da lavanda, você sabe que a lavanda é um calmante poderoso. Então, é muito comum a gente ouvir falar também que a bergamota, ela serve para dar suporte para a sua saúde emocional em casos de ansiedade, de depressão. E essa é a explicação química para isso, porque ela é uma lavanda cítrica oculta, né? Então, vocês vão ler em alguns lugares que a bergamota é a nossa lavanda dos cítricos. E então, muito interessante a gente descobrir isso, e aí a gente vai entendendo por que para algumas pessoas ela é calmante, para outras pessoas ela é um estimulante. Porque já é provado cientificamente que o acetato de linalila e o linalol, eles são os componentes da lavanda responsáveis pelo efeito ansiolítico. Então, se a gente encontra esses mesmos dois componentes em grande quantidade em algum outro óleo essencial, a gente pode saber que esse óleo essencial também vai ser um calmante poderoso. E é esse o caso da bergamota. Além de ter essa lavanda oculta dentro da bergamota, ela tem o limoneno em uma boa quantidade, que é uma substância super terapêutica com propriedades estimulantes, que ajudam a nossa circulação sanguínea, que deixam a gente mais animado, é excelente para a nossa circulação linfática, antioxidante. Então, a bergamota, apesar de ter essa fototoxicidade, quando a gente sai no sol, eu uso muito nos meus mix noturnos ou no difusor, porque o aroma dela é maravilhoso e ela traz essa informação solar antidepressiva muito forte. Guarda essa frase, informação solar, tá bom? Que a gente vai falar um pouco disso. Você pode usar ela para elevar o seu humor. Quando você coloca o seu colar no difusor pessoal, coloca 1 ou 2 gotinhas de bergamota naquele dia que você está precisando elevar o humor. Na palma das mãos, você pode pingar 1 ou 2 gotinhas, inala profundamente, segura e depois solta. De uma maneira mais geral, pode colocar 4, 5 gotinhas para a família ficar mais animada em casa. Porque como é uma mistura de lavanda com a laranja, vamos dizer assim, quimicamente, pensando nessa composição dela, ela tem essa informação mais solar proveniente dos cítricos, das frutas cítricas. E aí, por que é importante a gente entender essa informação sobre as frutas cítricas? Porque as frutas cítricas, elas gostam muito de sol. Então, elas condensam a energia solar. E nós sabemos que tudo na natureza é transformação de energia solar. Existem até alguns tratamentos, alguns acompanhamentos terapêuticos que são a base de tomar sol todos os dias. E a gente sabe que isso faz muito bem para a saúde, dependendo do horário ali. Então, o fruto da bergamota, ele simboliza como se fosse o final do ciclo. Ali dentro tem uma luz condensada do sol, e as sementes são o recomeço, né? Então, para as pessoas que estão ali tentando começar tudo de novo, de maneira geral, então, a bergamota, ela é extremamente eficaz em casos de vergonha, de depressão, sentimento de culpa, recomeço. É como se brilhasse o sol ali e falasse assim, pode nascer de novo, tem uma sementinha aí, que é muito interessante, esse efeito que o sol dá na gente, e é como se colocasse um pouquinho do sol ali no vidrinho de bergamota. Então, eu quero que vocês entendam a diferença das duas, tá? Quando vocês forem escolher para utilizar. A lavanda, ela é levemente sedativa, enquanto a bergamota, ela é levemente
estimulante, mas as duas têm as mesmas propriedades. A bergamota traz a informação solar da alegria, que é mais indicada em casos de depressão, desânimo, fadiga. E em outro artigo muito interessante, que ele fala sobre aromaterapia com a bergamota, e ele fala bem assim: concluiu-se que a aromaterapia com bergamota, entre outros óleos essenciais, pode aliviar depressão, ansiedade e outros transtornos do humor, sinalizando ao cérebro para liberar dopamina e serotonina. Essa pesquisa é uma pesquisa médica molecular sobre aromaterapia, tendo um efeito aumentado quando nós fazemos o uso constante da aromaterapia como uma terapia complementar aos tratamentos de distúrbios psiquiátricos. E aí, para examinar os mecanismos terapêuticos que o óleo essencial poderia ter nesse acompanhamento, a maioria dos estudos que foram revisados, assim como o presente estudo, que também teve uma experiência clínica aplicada, indicou que os diversos óleos essenciais, como lavanda, limão, bergamota, podem ajudar, sim, a aliviar o estresse, ansiedade, depressão e outros transtornos de humor. E, mais notavelmente, a inalação dos mesmos óleos essenciais citados pode comunicar sinais ao sistema olfatório e estimular o cérebro a liberar neurotransmissores, como, por exemplo, serotonina e dopamina, regulando ainda mais o nosso humor. Então, olha que incrível o que esses óleos têm a capacidade de fazer para que a gente fique mais feliz, fique com o nosso humor mais equilibrado. Então, gente, não vamos deixar a bergamota de lado, vamos colocar ela no nosso difusor pelo menos uma vez por semana, para todo mundo ficar aí cheio de alegria dentro de casa. Eu vi que a Eliane, ela fez uma pergunta aqui. Você pode comentar um pouco sobre o uso da bergamota para vitiligo? Sim. Então, eu li recentemente sobre isso também. Como existe um déficit, né? Ali você vai, na verdade, não tem na sua pele algo necessário para absorção da luz solar, para absorção, para que tenha aquela coloração, né? Então, o que a bergamota vai fazer? Quando você passa ela nessas regiões, por conta da furanocumarina, ela vai estimular a sua pele com fotorreceptores. E isso vai fazendo com que você, de fato, tenha uma coloração ali. Então, eles têm alguns estudos que mostram o uso constante, é claro, em dosagens pequenas, e tem uma exposição adequada que você fica no sol. É claro que não é só passar bergamota e sair lá no sol. E você vai fazendo esse estímulo na sua pele para que ela possa absorver e, de fato, criar uma coloração que já se perdeu. É toda uma questão de receptores ali, né? Então, a bergamota também é indicada em casos de vitiligo. E esse óleo, gente, ele pode ser usado, então, desde a beleza, né? Se a gente for pensar em utilizar à noite, não sair no sol, no nosso cabelo e especificamente para o nosso humor. Então, as dicas que eu queria dar para vocês aqui para resumir muito interessante. Em casos de vícios, a gente pode aplicar a bergamota na sola dos pés e no difusor ou na nuca à noite. Em casos de vícios, a gente pode ir passando por novas decisões. As pessoas que estão passando ou deixando algum tipo de vício, provavelmente elas estão passando pela abstinência, elas têm vergonha quando tiveram uma queda, né, quando recaíram. Então, quando nós utilizamos a bergamota, lembra, ela é a sementinha condensada ali com a luz solar. Ela vai ajudar a pessoa a tomar essas novas decisões e não ter vergonha de toda aquela relação dela com ela mesma e desenvolver novos hábitos, tá bom? Então, você também pode colocar uma gotinha de bergamota no seu shampoo para amaciar o seu cabelo. Coloca algumas gotinhas ali na hora de lavar o cabelo à noite e você vai ver que o aroma fica maravilhoso e o cabelo fica super sedoso também, tá bom? Você pode misturar algumas colheres num óleo transportador e para fazer uma massagem no seu corpo. Ele é um relaxante incrível e também pode ajudar se você tem muitas dores corporais. Mas lembrem, a bergamota é um cítrico que tem uma grande quantidade de furanocumarinas. E as furanocumarinas tornam a bergamota fototóxica. Então, se vocês forem utilizar na pele, evitem a exposição solar
no caso do óleo essencial prensado, tá bom? Então, não utilizem ele pela manhã quando for aplicado na pele. Somente à noite, quando vocês forem para a cama e vão ficar pelo menos de 6 a 10 horas sem contato direto com a luz solar, tá bom? Gente, era isso que eu tinha preparado sobre a bergamota. Vocês têm alguma dúvida sobre esse óleo essencial maravilhoso? Se vocês não tiverem, a gente já vai passando para a pimenta preta para a gente conseguir fazer tudo no horário aqui e a gente deixar essa live salva. Gestante pode usar para dores? Pode. Porém, existem alguns outros óleos essenciais que são mais eficazes para dores do que a bergamota, tá bom? Inclusive, as gestantes elas vão poder usar os óleos essenciais assim como nós. A diferença é que a dosagem vai ser menor, né? Então, você vai fazer uma dosagem ali como se fosse para um bebê. Você vai colocar na colher de óleo vegetal uma gotinha do óleo essencial e pode aplicar ali na região da dor, tá bom? Mais alguma dúvida? Olha, pessoal, estou gostando de ver, tem bastante gente aqui com a gente hoje, hein? Sejam todos bem-vindos, estou muito feliz de estar compartilhando essa noite aqui com vocês. Então, eu vou continuar e agora a gente vai falar sobre a pimenta preta, tá bom? Então, é muito interessante a história da pimenta preta, gente. A pimenta preta, ela é tão famosa que ela acabou se espalhando por todo o mundo. O comércio da pimenta preta inicialmente era bastante ativo no subcontinente indiano, de onde ela era trazida por mercadores muçulmanos para o ocidente, e ela era distribuída entre genoveses, venezianos. A pimenta preta, ou a black pepper, como a gente vai falar nos óleos essenciais, ela também é conhecida como pimenta do reino aqui no nosso Brasil maravilhoso, e ela é uma especiaria obtida a partir dos frutos da pimenteira, que nesse caso recebe o nome científico de Piper nigrum. Então, Piper nigrum é a nossa black pepper. Uma curiosidade muito interessante é que na Idade Média, a pimenta preta era usada para disfarçar o sabor dos alimentos em decomposição. E é por isso que ela é utilizada nas carnes até hoje. Era para disfarçar aquele gostinho de podre, porque a pimenta esconde tudo, né? Então, ela era, inclusive, uma especiaria muito cara, que chegou a ser utilizada como moeda de troca no subcontinente indiano, e as pessoas viajavam longas distâncias para terem acesso à pimenta preta. Para falar um pouco agora, saindo um pouco da história, né? Para falar um pouco agora das propriedades da pimenta preta, que vocês já perceberam que ela é utilizada há muito tempo, ela tinha mais história ainda do que a bergamota para eu contar para vocês aqui. A gente precisa entender que tem a pink pepper, tem aquela cor de rosa, e tem a pimenta preta, tá bom? E ela é colocada, por que ela tem aquela coloração? Depois que eles colhem a pimenta, eles deixam ela no sol até ela secar e ficar com aquela coloração. E para falar um pouco do aroma agora da pimenta preta ou da black pepper, ele tem um odor fresco, ao mesmo tempo amadeirado e bem picante. A pimenta preta, ela é muito conhecida como um tempero para realçar o sabor dos alimentos, é como a gente usa na maioria dos casos, mas ela carrega outros benefícios bem importantes, e esse óleo essencial tem uma quantidade alta de monoterpenos e sesquiterpenos, e a gente já vai falar o que tudo isso, esses palavrões significam. E uma coisa que é muito importante lembrar, inclusive, é que por conta dessa combinação química desse óleo essencial, é recomendado que ele seja armazenado em lugares frescos, escuros e, se possível, sob alguma refrigeração, tá? Para evitar processos oxidativos e ele perca algumas propriedades químicas que são muito importantes dentro dele, tá? Então, vamos falar aí da composição do black pepper, da nossa pimenta preta. Na composição da pimenta preta, a gente encontra 30% de piperina. A piperina é o elemento responsável pelo aroma e por esse sabor picante que a gente sente das pimentas. A piperina ela foi descoberta na pimenta preta em 1820 por um cientista dinamarquês chamado Hans Christian, que descobriu propriedades farmacológicas na planta, sendo utilizadas como anti-inflamatório e estimulante da síntese de serotonina no sistema nervoso central.
Além disso, a piperina, ela age no nosso organismo como um poderoso antioxidante e na nossa pele como um poderoso inseticida, sendo inclusive mais eficaz do que formulações sintéticas usadas no combate às moscas domésticas na nossa casa. Então, se vocês querem mandar as moscas da época da chuva embora, pode colocar pimenta preta, todo mundo vai ficar estimulado e as moscas vão embora da sua casa, tá bom? Agora eu queria compartilhar com vocês um conhecimento muito interessante sobre um estudo específico em relação à piperita. Em um estudo sobre a atividade biológica da pimenta preta, que foi realizado em 2013 na Universidade de Maringá pelo curso de nutrição, depois de fazerem uma extensa revisão de diversos estudos, gente, enquanto você está lendo esse resumo dessas meninas, é incrível, porque elas vão citando vários outros estudos que falam de anos atrás, dos benefícios da pimenta preta, de registros que já eram utilizados, mas que não tinham comprovações científicas. Então, eles trazem essas comprovações nesse estudo em relação ao uso da pimenta preta. E essa pesquisa da área de nutrição evidenciou que os princípios ativos encontrados nessa espécie de pimenta preta, a piperina, né, nessa química da pimenta preta, possui ação anti-inflamatória, antioxidante, analgésica, entre outras, capazes de otimizar processos de cicatrização interna, circulação sanguínea, bem como combater os sinais do envelhecimento ocasionados por radicais livres quando ela é consumida em quantidades apropriadas. Ele também foi considerado um diurético e muito utilizado no controle do peso. Por quê? A substância piperina no nosso organismo, graças às propriedades diuréticas, ela evita a retenção de líquidos. E dessa forma, ela não só impede as alterações de peso, mas também pode ajudar a depurar as toxinas e acelerar o nosso metabolismo. Então, é muito comum as pessoas no pré-treino ali tomarem o Smart SAS com uma gotinha de pimenta preta. A pimenta preta apresenta excelentes resultados para quem fica constantemente com a barriga inchada por gases, porque ela dá suporte estomacal para você, para quem sofre com fermentações, gases. Você pode pegar uma gotinha e fazer uma massagem na barriga para ajudar o seu organismo, tá bom? Para quem tem geralmente esses processos muito inflamatórios, mas é importante lembrar que não adianta só ficar utilizando a pimenta preta se aquilo está te fazendo mal, você precisa mudar os seus hábitos alimentares. Mas naquele momento de dor, lembra da pimenta preta que ela vai te ajudar, tá bom? Em relação ao tabaco, isso é algo que as pessoas perguntaram bastante para mim nas lives que eu fiz ultimamente. E vícios, existem óleos para vícios e tudo mais. Existe uma pesquisa publicada no National Life of Medicine em 1994, que mostrou que o desejo por cigarro foi significativamente reduzido com a inalação do óleo de pimenta preta. E também que houve um forte efeito relaxante no músculo liso traqueal, reduzindo a irritabilidade respiratória provocada pela fumaça do cigarro, possibilitando, então, uma melhora na respiração. Então, o óleo de pimenta preta, ele aumenta o fluxo de saliva, estimulando o apetite e auxiliando no tratamento para redução da dependência do tabaco, tá bom? Então, quando nós estamos ali naquele desejo, né, que eles chamam de craving, na abstinência, eles sugerem que você coloque uma gotinha de pimenta preta sublingual e inale a pimenta preta para que possa passar esse desejo pelo tabaco. E esse estudo comprovou que, de fato, as pessoas que fizeram isso no momento de craving, de abstinência delas, elas não fumaram, logo depois elas conseguiram se controlar, foram trabalhando aí com a redução de danos até que conseguiram eliminar o tabaco do dia a dia delas. Outra coisa muito interessante é a piperina presente no óleo de pimenta preta, ela é revitalizante e ela é capaz de elevar a nossa pressão. Então, também, lembra bem aí, para quem tem pressão alta, não fica ingerindo muita pimenta, não. Ela pode elevar a nossa pressão arterial, e isso é bom em casos de quem tem hipotensão, para as pessoas com a pressão baixa. E ela também é um estimulante da produção de endorfinas. E, gente,
As endorfinas no nosso organismo humano, elas exercem uma potente ação analgésica, ajudam a promover sensações de bem-estar, conforto, humor, alegria, tá bom? Então, existem todos esses estudos em relação à pimenta preta, e eu posso passar tudo isso para vocês, ou vocês assistem a aula lá no YouTube, que vai estar com todas as indicações dos estudos que eu usei para preparar essa aula aqui. Tá? E as dicas de uso, resumindo então, da pimenta preta, que também é um óleo excelente, sem falar que você pode utilizar na sua culinária para flavorizar seus alimentos, para uma massagem confortante, acolhedora e para dor, você pode combinar 1 ou 2 gotas do óleo de pimenta preta com óleo de coco fracionado e massagear a região. Vocês vão sentir que ela dá uma aquecida e ela é excelente para deixar você mais tranquilo, com aquela sensação de prazer, com aquela sensação de tranquilidade e principalmente para tirar a dor local. Você também pode difundir ali no seu difusor ou inalar diretamente da palma das suas mãos para afastar os sentimentos de inquietação e para aumentar o seu senso de motivação. Sabe quando você está inquieto, mas você não consegue direcionar aquela energia para um lugar só? Você fica o tempo todo querendo, assim, você está com tanta energia que você não consegue fazer nada. Então, você tira essa inquietação e aumenta o seu senso de motivação para começar a fazer as coisas. Inala pimenta preta quando você quiser dar foco ali para o que você está fazendo e ter motivação quando você estiver desmotivado, tá bom? Você pode adicionar ela como um flavorizante nas suas carnes, sopas, em diferentes pratos, pode ser na salada, em um creme para realçar o sabor. E particularmente eu gosto muito de usar a pimenta preta junto com alecrim e manjericão, ou pimenta preta, alecrim e lemon, e eu deixo de um dia para o outro. Então você pega ali uma vasilha de vidro, coloca a sua carne ou o que você for fazer, os legumes e tudo mais, pinga 2 gotinhas de cada um desses óleos, mexe, coloca um pouco de azeite ali, dá uma mexida, coloca num saquinho e deixa na geladeira. Gente, no dia seguinte, quando você cozinhar, você nem vai precisar colocar sal, porque fica tão saboroso que você não lembra que precisa colocar sal, tá bom? Então, de um dia para o outro, quando fica na geladeira, o sabor fica maravilhoso com os óleos essenciais na comida também. Para você ter um conforto estomacal, então, em caso de constipação, gases, diarreia, você pode massagear o seu abdômen com 2 gotinhas de pimenta preta, ou você pode ingerir 1 gotinha de pimenta preta com azeite. E aí é bem difícil a gente entender, falar assim, nossa, Tabata, mas se eu tiver com diarreia, eu uso pimenta preta. Se eu tiver com constipação, eu uso pimenta preta. Como assim? Os óleos essenciais, diferente das formulações sintéticas, eles não são uma única composição química. Eles são de 100 a 300 propriedades químicas. Então, quando você está com uma dificuldade no seu trato digestivo e você tem ali um desequilíbrio, os óleos essenciais, a função deles é trazer o seu corpo para a homeostase, para o equilíbrio. Não é soltar, não é prender, é equilibrar. Então, ele vai fazer um equilíbrio entre as bactérias boas e ruins, ele vai estimular o seu intestino, seu sistema digestivo a trabalhar em comunhão com o seu corpo, em união, né? E aí isso vai fazer com que sim, se você tiver com o intestino solto, vai equilibrar, e se você estiver constipado, vai soltar. Então, ele vai trazer esse equilíbrio para o seu sistema digestivo. Se você quiser fazer uma limpeza do seu sistema respiratório, passou por muita fumaça, estava em algum local que estavam fumando, coloca 1 gota na mão, puxa o ar, segura até 5 e depois solta. Põe 1 gota na mão, conta até 5 e solta. Repete isso de 5 a 10 vezes. Quanto mais você conseguir, melhor. Até que você vai sentir que o óleo na sua mão secou, e aí você pode parar que já está suficiente, mas existem vários estudos que mostram que ele promove essa limpeza no nosso ciclo respiratório. No caso do desejo pelo cigarro, então, coloca 1 gotinha sublingual e pode inalar ele quando vier a ansiedade por abstinência, tá bom? Gente, tem tantas coisas que esses óleos podem fazer pela gente, que eu poderia ficar aqui a noite inteira compartilhando os benefícios deles com vocês. Mas eu acho que vocês já estão apaixonados por eles e já estão cientes da maravilha que nós temos nas nossas mãos, certo? Então, agora, o que nós precisamos fazer é utilizar,
ver os benefícios na nossa vida e compartilhar esses conhecimentos, porque eu tenho certeza que na natureza tem tudo aquilo que a gente precisa. E se a gente colocar, arregaçar as mangas e colocar em prática, às vezes tirar um pouquinho mais de tempo para fazer ali uma comida com óleo essencial, um pouquinho mais de tempo, acordar 10 minutinhos mais cedo para fazer uma meditação com um aroma, vocês não têm noção do impacto que ao longo de uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, isso pode fazer na vida de vocês. Então, é pensar na nossa saúde, é cuidar da nossa saúde, é presentear o nosso corpo porque ele está saudável. E não ficar pensando em remediar. Nossa, quando eu estiver doente, eu uso esse óleo. Não, vamos cuidar da nossa saúde, vamos presentear a nossa saúde. Nossa, que bom que eu estou saudável. Eu vou meditar por causa disso, porque eu estou saudável. É para agradecer isso. Ali, a Eleusa perguntou, pode repetir a dosagem da pimenta preta para o intestino solto? Posso. Você pode colocar 2 gotinhas e ingerir, tá bom? Algumas pessoas acham ardida, então se você quiser colocar na cápsula, tudo bem. Agora, se for para soltar, você também pode colocar uma gotinha em uma colher de azeite e também ingerir, ok? Geralmente, quando o intestino está muito preso, e aí eu digo por mim, uma vez só, uma gotinha de manhã, para mim, demora para fazer efeito, faz efeito só no outro dia. Então, quando eu estou com muita pressa ou quando eu estou viajando, o que eu faço? Eu tomo uma gotinha de manhã, depois do almoço e à noite. E geralmente ali, ao longo do dia, ele já funciona, porque eu dou, em vez de tomar 2 gotas de manhã, eu dou 3 estímulos diferentes. E a gente precisa entender que o nosso corpo, ele precisa metabolizar o óleo essencial, ele precisa absorver. Então, quando ele recebe pequenas doses, é mais fácil para ele fazer isso. Então, vai funcionar muito melhor se a gente cuidar dos óleos essenciais como doses homeopáticas, tá bom? Então, pequenas quantidades, várias vezes ao dia, ou uma pequena quantidade ali, alguns dias na sua semana vão fazer mais efeito do que uma grande dosagem em um único dia, que provavelmente o seu corpo ele vai absorver parte dela e excretar o resto, tá certo? Então, pessoal, mais alguma dúvida sobre o óleo essencial de bergamota ou de pimenta preta? Gratidão, Iná, Marcelo, Sônia, Dani, todo mundo aqui com a gente hoje. Bom, não estou vendo nenhuma dúvida aqui mais. Era isso, pessoal, que eu tinha preparado para vocês. Eu espero que vocês possam utilizar esses óleos e compartilhem essas experiências comigo. Fala, tá, eu usei, realmente foi assim ou não, ele não me trouxe essa experiência não, porque as experiências, elas são únicas, né? E compartilha comigo aí para eu saber como é que estão sendo os efeitos dos óleos essenciais nos dias de vocês, que eu fico muito feliz com esses feedbacks, tá bom? Então, eu encontro com vocês aqui na quarta-feira que vem para mais educação continuada com mais 2 óleos essenciais, tá bom? Beijo no coração e até semana que vem.